E eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia na noite de hoje, no texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós veremos na noite de hoje o início do capítulo 3. Eu convido a você a acompanhar a leitura comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar novamente, irmãos. Santo e eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Senhor. Nós somos lembrados por Ti, ó Pai, de que a Tua palavra é eficaz para que não somente nós Te conheçamos, nós saibamos quem Tu és, mas também para alcançar os perdidos, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, que Tu toque no coração daqueles irmãos na noite de hoje, que estão prestes a Te conhecer, aqueles a quem Tu elegeste, ó Deus, e que Tu acompanhe a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, que Tu nos oriente, que Tu nos conduza, e que a Tua palavra, Pai, a exposição da Tua palavra na noite de hoje seja útil para a nossa vida ao longo dos nossos próximos dias, ó Pai. Em nome de Cristo, Senhor, Te oramos. Amém. Irmãos, Paulo considera maduro os cristãos que, cheios do Espírito Santo, são capazes de exercer a liderança na construção da casa de Deus. E quando a gente olha para um texto como esse, em que Paulo ele vai começar agora a dar exemplos dos problemas que ele, como um dos ministros que instruía a igreja de Corinto, estava enfrentando, é de certo que eu e você corremos esse risco constantemente. Será que você, mesmo uma pessoa adulta, nunca fez nenhum gesto obsceno, por exemplo? Principalmente aqueles que se converteram na vida adulta. Isso não significa que jovens e adolescentes cristãos não se deem ao desprivilégio de fazer isso. E não somente gestos, mas a gente pode ser lembrado também por palavras que a gente não queria dizer e que por muitas vezes saem da nossa boca e que por muitas vezes eu e você queremos culpar outras pessoas. Mas a gente sabe que quem no final das contas acaba cometendo esse tipo de pecado somos nós, mesmo que haja um pouco de provocação de outras pessoas. Ainda assim, eu e você pode cometer o erro de, por um período, continuar conduzindo ou tendo uma conduta duvidável. Será que eu e você realmente estamos fazendo ou vivendo
da maneira que Deus espera que nós vivamos, porque é sobre esse tipo de coisa que Paulo está alertando, e eu vou enfatizar aqui para você, a igreja de Corinto. E eu já inicio falando acerca de igreja, porque é uma dúvida de quando você olha para esse texto e se pergunta, Paulo está falando de crentes ou de não cristãos? Mas ainda assim, vai surgir uma dúvida também a mim e a você, quanto a muitas vezes nós somos tentados a fazer determinados tipos de negócio que, à luz da palavra, a gente vai ser alertado de que são negócios ilícitos. Então, quando a gente olha para esses tipos de exemplos, que muitas vezes vão permear a nossa vida, de atitudes simples da nossa vida, como um troco de um pão ou o troco do ônibus, a atitudes muito maiores, como fechar um negócio e surgir aquele tipo de pergunta, se eu e você, a gente vai sonegar um imposto ou não. É a partir desse tipo de coisa que Paulo está lembrando os irmãos da igreja de Corinto. Então, Paulo, falando a esses irmãos de maneira séria, mas com amor, em momento algum ele está sendo desamoroso com essa igreja, ele mostra que eles estavam sendo crianças em Cristo por causa da sua incapacidade de crescerem espiritualmente. E se a gente pudesse pensar num tema para a pregação de hoje, seria o seguinte tema. As crianças carnais devem ser servos espirituais. E a gente precisa aprender a fazer esse tipo de transição na nossa vida. Porque Paulo, considerando pessoas maduras, como eu falei inicialmente, essas pessoas que são cheias do Espírito, eles deveriam ser capazes de exercer liderança. E é interessantíssimo como é comum a gente ver líderes na igreja tombando por simplesmente começar a negligenciar a sua fé. E a nossa fé ela não vai ser negligenciada, irmão, por coisas imensas. A gente começa a negligenciar a nossa fé por coisas muito pequenas. Então, quando a gente olha para a nossa vida, e o alerta que Paulo está fazendo aqui nesse primeiro trecho, do versículo 1 ao 4, é como se Paulo chegasse aqui para mim e para você, e em primeiro lugar ele dissesse o seguinte: vocês deveriam estar com Cristo, mas vocês estão entregues à carne de vocês. É como se eles tivessem se entregue aos desejos carnais. E aqui não é simplesmente ou somente sexualidade. É todo aquele desejo que eu e você, por conta da nossa pecaminosidade, a gente não quer negá-lo. E aí, sempre que a gente precisa repreender um irmão em Cristo, a gente precisa pensar se a gente tem feito isso como a nosso igual. Paulo lembra isso a mim e a você lá na carta dele a Timóteo. Ele diz o seguinte: quando você exortar uma pessoa mais velha, faça isso como a um pai, e a mesma coisa ele vai dizer a respeito da mulher. Se você vai exortar uma mulher mais velha, faça isso como a sua mãe. E aos jovens a mesma coisa. Se eu vou exortar um irmão ou uma irmã de idade semelhante ou até mais novo que eu devo fazer isso como se ele fosse o meu irmão. Então essa ideia de respeito de Paulo é muito forte dentro dos seus escritos, mas ainda assim, ele como pastor, discípulo de Cristo, apóstolo, cheio de amor, cheio de cuidado, ele faz isso de maneira enfática. Diferente, por exemplo, dos profetas, que tinham uma mensagem muito mais dura, muito mais forte, e eu digo a você que eu diria que eles não têm dedo e nem cuidado algum, porque eles estavam, naquele momento, para admoestar de maneira mais severa. E quando eles iriam fazer isso, como bem nós lembramos, eles faziam da seguinte maneira: assim diz o Senhor, e a mensagem que tinha que ser dita, seria dito sem medir as palavras. Mas, mesmo sendo uma palavra amorosa, dura, o que é que Paulo está lembrando aqui? Ele está lembrando a respeito da unidade da igreja. Paulo ainda considerava os irmãos de Corinto uma igreja. E ele alerta por esse não crescimento espiritual. Será que eu e você não temos sido balançados, chacoalhados pelos ventos de doutrina que chegam a mim e a você? Eu até não gosto muito de entrar nessas tretas de internet, mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que me embrulha o estômago quando eu vejo algum de vocês assistindo, por exemplo, qualquer um desses novos
artistas da fé, que eu não posso nem chamar de pastor, e que você pega e reposta alguma coisa. E vez por outra eu tenho que alertar algum irmão. É tipo assim, sério que você está repostando isso? Por mais positiva que a palavra seja, ela não está sendo boca do Senhor em momento algum naquela hora. E muitos têm tido a intrepidez de confrontar esses homens porque eles querem trazer aquele evangelho bonzinho que não há, muitas vezes, nenhum tipo de confrontação. Então, Paulo estava se dirigindo a esses irmãos. E quando você pensar que ele está tratando esses irmãos como não espirituais, ele não está dizendo que eles são descrentes, mas no original, que ele chama esses irmãos de não espirituais, inclusive de sensuais, que seriam sinônimo de carnais em sua conduta, ele se refere a eles como meras crianças em Cristo, ou seja, ainda filhos, mas não maduros. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, chega para os irmãos de Éfeso e diz o seguinte: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Como eu lembrei quarta-feira passada no CRE, que eu disse, irmãos, não é em como eu e você pensamos, mas é se realmente nós estamos entendendo aquilo que a palavra de Deus tem dito a mim e a você. Paulo está dizendo que eles não foram capazes de fazer progresso em seu crescimento espiritual. Continuavam tomando leite, como ele vai dizer lá na frente. Ele não pode chamá-los de homens espirituais ainda. Porque para os irmãos que lembram, é como se Paulo estivesse lembrando aqui. Quando eu vim pela primeira vez, quando eu estive com vocês, ou seja, esse não é o primeiro contato de Paulo com a igreja de Corinto. Quando eu conheci vocês, eu sabia que vocês eram carnais, que vocês ainda estavam no início da sua caminhada cristã, mas eu mando essa carta novamente porque vocês ainda se encontram no mesmo lugar. É como se a gente não fizesse nenhuma questão de se parecer com o mundo. Esse é o alerta que Paulo está fazendo. Porque nós queremos ser iguais àqueles que vivem conosco. Em momento algum da Bíblia, Cristo chega para mim e para você e diz o seguinte: nós devemos ser iguais. Mas Paulo alerta os irmãos, e ele vai lembrando ao longo do texto, de que nós somos cooperadores de Cristo, assim como ele e Apolo era. Mas, se esses irmãos são cristãos, e Paulo vai afirmar isso no capítulo 1, no versículo 2, qual era o grande desafio que Paulo estava confrontando esses irmãos aqui? É para que eles reconhecessem que eles precisavam santificar a vida deles. E que muitas vezes a gente caminha de maneira tão igual ao mundo que as pessoas têm até dificuldade de saber se nós somos cristãos ou não. É como se a gente vivesse muito tranquilo aqui e a gente tivesse medo, por exemplo, de ser reconhecido como cristão, porque a gente pode ser perseguido, porque a gente não pode entrar na igreja agora, porque a gente deve baixar a cabeça e dizer assim, não, realmente o Estado tem razão. E se a restrição continuar? E se a pandemia sair e a restrição continuar? O que é que eu e você faremos, irmão? Porque a desculpa agora é a pandemia, mas e quando a pandemia acabar, qual será a desculpa? Ele vai chamar os irmãos de Corinto para fortalecer o laço de unidade, tanto com ele quanto com Apolo. E uma observação a gente pode fazer aqui. Se uma pessoa não pode ser cristã e ela não tem o Espírito, por outro lado, os coríntios estão envolvidos com comportamentos não cristãos. E esse sentido de não espiritualidade deles é justamente porque eles estavam se parecendo com não cristãos, e não que eles não fossem filhos. Eles estavam sendo conduzidos como pessoas carnais, se deixando levar pela vida carnal. E não só Paulo os chama de sensuais,
mas chega até usar a humilhante palavra criança. E essa palavra criança que Paulo usa aqui não tem nada a ver de que quando Cristo chega para mim, para você, e diz que nós devemos ter o coração como o de uma criança. Mas a gente não deve ter a vida espiritual como de uma criança. É como muitas vezes eu e você nos deparamos com pré-adolescentes e adolescentes na igreja que são muito mais maduros do que adultos da igreja. Você se pergunta assim, eu não acredito que fulano fez isso. Porque maturidade de fé nem sempre está conectado com maturidade divina, de vida. E isso não significa que o que Paulo está trazendo para mim e para você, esse contraste apresentado a nós, não significa que esses conceitos que são chegados a mim e a você, dessas ideias evolucionistas influenciadas pelas ciências biológicas, o que Paulo está falando aqui a respeito de maturidade é uma categoria de fim dos tempos. Maturidade que Paulo está trazendo aqui para mim e para você está completamente conectado à salvação, está completamente conectado a uma vida de santidade, em que vamos nos tornando mais maduros e chegando os próximos a Cristo. Não tem nada a ver com idade, ou com qualquer ciência pode chegar para mim e para você e afirmar. Então, quando Paulo chega a mim e a você e fala que cristãos maduros são aqueles que estão vivos em Cristo Jesus, são aqueles que estão cheios do Espírito e que buscam glorificar a Deus o Pai. Paulo vai diferenciar essas pessoas maduras de crianças para incitar os coríntios à ação. O autor aos Hebreus, ele explicará essa metáfora e ele vai lembrar a mim e a você que Paulo está falando aqui a respeito das doutrinas básicas da nossa fé. Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14, nos diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A gente conversava hoje pela manhã, na nossa sala online de fundamentos, e tratando acerca da pergunta 16 do Catecismo Nova Cidade, que pergunta o que é pecado. Muitas vezes nós nos esquecemos que quando a gente está pensando acerca da doutrina do pecado, ou nós pensando acerca daquilo que Cristo fez por nós na cruz, quando Paulo nos faz esse alerta aqui, ele está chegando para mim e para você dizendo o seguinte: irmãos, os líderes que nós reconhecemos na nossa igreja, por exemplo, devem ser reconhecidos como homens que se debruçam na palavra, que conhecem a palavra do Senhor, que conhecem a sua doutrina, que estuda e conhece a palavra de Deus. Homens piedosos que conhecem a Cristo. A gente não tem como dissociar piedade de conhecimento. E quando ele apresenta essa figura de linguagem sem explicar, ele deixa à imaginação do leitor a tarefa de dar sentido a essa metáfora. Mas agora, decorrido certo tempo, eles deveriam ser capazes de compreender os ensinos avançados da fé cristã. É como se determinados irmãos que já são maduros na fé chegassem para os líderes da igreja, por exemplo, e dizem assim: pastor, desde que começou o crer eu não estou entendendo nada. Meu irmão, se você é realmente líder e não está entendendo nada, tem alguma coisa errada. Porque o alerta que Paulo está fazendo é justamente isso. Porque ser líder pressupõe maturidade de fé, e não maturidade somente de vida. E ele está chegando e alertando os irmãos aqui. Isso não significa que a carta aos Coríntios, por exemplo, não contivesse doutrina. Pelo contrário, essa primeira carta é repleta de ensinamento referente a, por exemplo, moralidade, sobre ao estudo da igreja, a eclesiologia, e também ao estudo do final dos tempos, a estudos escatológicos. Então essa explicação de Paulo nesse versículo indica que o alimento que ele dá aos coríntios podia diferir quanto à forma, mas não quanto ao conteúdo.
se nós estamos ensinando as crianças da igreja a mesma coisa que estão sendo ensinadas para o adulto, a gente pode dizer de forma diferente, mas estamos dizendo ainda assim a mesma coisa. Calvino, comentando esse trecho, ele vai dizer o seguinte: portanto, um mestre sábio, ele tem a responsabilidade de acomodar-se à capacidade de compreensão daqueles a quem ele administra o ensino, de modo a iniciar com os primeiros princípios ou rudimentos, quando instrui os fracos e ignorantes, não lhes dando algo que seja mais forte do que podem ingerir. É tipo assim, meu irmão, você já comeu carne de tartaruga? Eu já tive a oportunidade, mas eu não quis. Sabe por quê? Porque quando você chega na região amazônica e as pessoas perguntam e oferecem isso a você, eles vão dizer o seguinte: essa carne é muito forte e muito possivelmente você vai ter alguma dor de barriga. Ou seja, você precisa acostumar o estômago para consumir carne de tartaruga. Agora, se você chegar para mim e disser assim: pastor, já comeu galinha? Você vai... Assim, normalmente as pessoas comeram, né? Mas, por exemplo, sarapatel, já tem gente fazendo careta. Agora, para quem gosta, pare e pense o seguinte: sarapatelzinho, com a farinhazinha. Rodrigo, aquele limãozinho. A boca já encheu d'água, irmão. Mas é porque se você gosta ou não, e quando a gente faz esse tipo de alerta, ele deve instilar seu ensino pouco a pouco. As pessoas não vão começar a comer determinados tipos de coisa do nada, pois comunicar uma porção demasiadamente forte resultaria apenas em perda. E aí ele começa a dar exemplos a mim e a você. No versículo 3 ele começa a lembrar dos não espirituais, dos ciúmes e das contendas, e da mente desse não espiritual, e desse caminho do homem que não está com Deus. E essas pessoas que têm essa conduta não espiritual, Paulo está dizendo que os coríntios se igualam a essas pessoas, do mundo a tal ponto que não resta diferença perceptível entre eles quanto à sua conduta. Um descrente, ele não é espiritual. E como o Espírito não reside nele, carece de discernimento espiritual. Mas se o crente ele está inclinado a seguir os caminhos do mundo, ele não consegue crescer espiritualmente e, em subsequência a isso, ele deve ser admoestado a se arrepender, porque se ele não for admoestado e se não houver arrependimento, muito possivelmente a gente perderá esse irmão para, como a Bíblia nos alerta, para o reino de trevas. Paulo nos alerta acerca de outra coisa, acerca de ciúmes e contendas. Ele os repreende com severidade aqui, porque os coríntios estavam cheios de ciúme e contendas. Clemente de Roma, um dos pais da igreja, ele escreve uma carta aos coríntios também, pouco depois, no final do século I, e parte do conteúdo dessa carta era justamente acerca dos problemas da igreja, do uso costumeiro nessa carta das palavras ciúme, inveja e contenda. Ou seja, Paulo alerta a igreja de Corinto cerca de 50 anos antes, e 50 anos à frente a gente vai ter Clemente alertando a igreja de Corinto novamente. Mas ainda assim era considerada igreja. E como bem nos lembra Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 25, lá os Gálatas ele nos diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não existe crente que vive costumeiramente como um não espiritual. Cristo não nos chama a isso, irmãos. Essa mente não espiritual, esse caminho costumeiro do homem que não conhece a Cristo, é da pessoa que realmente não conhece. Isso não é a minha vida e a sua. Eles eram, de fato, como pessoas não espirituais que observavam os caminhos da carne. Eles caminhavam como mundanos e não conforme a lei do Senhor. É como se a presença do Espírito em suas vidas não fizesse diferença. É como se a conduta diária desses irmãos não os distinguissem daqueles que têm o Espírito. E Paulo
Aqui no versículo 4, ele volta ao seu ponto de partida, a retomar a problemática Paulo e Apolo. Paulo e Apolo como ministros do Evangelho na igreja de Corinto, diferente de Cefas, que não tinha sido. Então, para que esse tipo de comparação? Paulo estava comparando os cristãos em Corinto com os seus correspondentes mundanos. É como se a gente tivesse orgulho de ser igual aos outros do mundo e como se Cristo não nos diferenciasse como sua igreja. E aí, saindo desse primeiro ponto e indo justamente para o segundo, é como se Paulo chegasse para mim e para você a partir aqui do versículo 5 e dissesse o seguinte: se estivermos com Cristo, nós devemos ser obedientes ao Espírito. Paulo está usando justamente uma balança aqui. Vocês não devem ser carnais. E vocês carecem ser espirituais. E aí ele sai do exemplo da igreja e retoma o exemplo desses ministros. E o que é que ele estava querendo falar a respeito desses pastores, que essa igreja já havia se utilizado com esse exemplo, com essa balança, para dizer assim, fulano é melhor, cicrano é melhor. Ele está chegando para a igreja de Corinto e alertando a mim e a você, irmãos, de que um pastor, ele não é ministro de uma igreja particular, mas ele é ministro do Evangelho de Cristo. Ele é pastor, ponto. É Cristo quem o envia para ministrar ao povo de Deus. E o que é importante para Paulo é o ofício, nesse trecho aqui específico, e não a pessoa. O que conta não é quem a pessoa é, mas o que ela é. E fico alerta a mim e a você, porque a gente não deve se apegar às pessoas, mas sim na obra que essas pessoas estão realizando para Cristo. Não adianta você escolher, por exemplo, um pastor de estimação, seja da internet ou seja presencial, porque o maior objetivo desse pastor é conduzir a sua vida a Cristo e não a sua vida para ser um servo igual a Ele. Deus não nos chamou para sermos iguais, mas Ele chamou cada um para fazer o seu serviço. Paulo intencionalmente não usa a primeira pessoa do plural, nós somos servos, mas ele diz apenas que eles são servos. A razão disso é que nenhum obreiro cristão ele deve ser idolatrado. O objetivo do servo de Cristo é levar as pessoas à fé em Cristo. Então, quando ele prega fielmente a palavra, por exemplo, a fim de que as pessoas creiam no Evangelho, ninguém deve enaltecer o pregador que meramente realizou o seu trabalho. Como diz o ditado que é bem conhecido a mim e a você, não fez mais do que a sua obrigação. Então apenas Cristo deve receber glória e honra, como nos lembra o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. O Senhor envia os seus servos para realizarem diferentes tarefas. Paulo serviu como um exímio professor, por exemplo, e Apolo como um eloquente pregador. A gente consegue distinguir facilmente pessoas que têm o dom de mestre com muito mais força e outros que são muito melhores pregadores. Isso fica claro para a gente, mas ainda assim, os dois são servos que cooperam para o reino do Senhor. Paulo prontamente admite as diferenças no ministério, mas opõe-se quando os coríntios mostram preferências que possam resultar em divisão na igreja. Paulo, como pregador do Evangelho em Corinto, ele semeou onde ninguém tinha proclamado a Cristo. Mas quando ele parte para Éfeso, 1 ano e meio depois, ele deixa em Corinto uma igreja ainda inexperiente. Isso é claro de se ver nos dias de hoje, irmãos. Vão ter pastores que plantarão igrejas, que passarão 2, 3, 4, 5 anos, e o que substituirá, ainda assim, poderá encontrar uma igreja imatura. Mas quando Apolo esteve com os coríntios, ele regou. Ele ajudou-os, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E que todo o seu trabalho, tanto de Paulo como de Apolo, teria sido em vão,
se Deus não tivesse continuamente feito a igreja crescer, tanto espiritualmente como numericamente. Paulo começa a novamente corrigir o foco dessa igreja. Vocês estão preocupados novamente comigo e com Apolo? Vocês deviam estar preocupados com a vida de vocês, com o crescimento espiritual de vocês e com o crescimento que quem tem dado a essa igreja é o próprio Deus. Se um plantou e o outro regou, eles não estão preocupados com o possível crédito que eles poderiam receber, muito embora o seu trabalho seja importante, porque Deus escolheu, chamou e colocou esses homens para trabalhar na sua obra. Então, quem estava para receber, ou quem deveria receber o louvor perante isso, era o próprio Deus. Na própria expressão, na língua original no grego, a palavra que aparece no final da frase ela é enfática, porque no final da frase, a palavra que aparece aqui no versículo 5 é Deus. No português a palavra anda um pouco aqui, ela fica perto, próximo ao final do versículo 5, mas ela não é a última palavra. Mas na língua grega é justamente essa questão da ênfase. A quem deve ser dado a devida importância, louvor e honra. É o próprio Deus. Então a obra da pregação e do ensino do Evangelho, que se realiza em toda parte, só é bem sucedida porque Deus é que tem concedido bênção para mim e para você como filhos do Senhor. Calvino novamente dirá que a palavra do Senhor, ela é que é semente frutífera por sua própria natureza. A semente é boa porque Deus beneficiou essa semente, e não porque nós somos bons plantadores e regadores. Romanos capítulo 10, como bem nos lembra Paulo, emprega ministros para efetuar o crescimento da igreja, ou seja, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos na mão desse Redentor, mas sendo a palavra do Senhor necessária, a pregação dessa palavra, sendo ela indispensável e que deva ser feita de maneira contínua, ainda assim quem capacita o proclamador e quem torna a semente frutífera é o próprio Deus. E Paulo não está desmerecendo o trabalho daqueles irmãos que se afadigam no conhecimento e na pregação da palavra. A ideia do texto não é essa. Mas ele intencionalmente omite nome de pessoas para mostrar a nós, como sua igreja, que quem é importante é o próprio Deus e não o pregador. Em outra passagem, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer que esses homens, eles são os ministros do Espírito e não da letra, já que esses homens imprimem a palavra do Senhor no coração dos homens. Por mais que eles se afadiguem na proclamação, o objetivo final deles não é estudar a palavra. Estudar a palavra é a consequência do nosso grande objetivo, que é proclamar essa palavra, proclamar o sacrifício de Cristo na cruz, proclamar esse Deus que é vivo, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele alerta a esses irmãos, a partir do verso 6, sobre duas coisas. Na verdade, o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E o versículo 8 diz: ora, o que planta e o que rega são um. E por que Paulo está alertando a mim e a você a respeito dessa unidade? Pense o seguinte, irmãos, vamos imaginar dois agricultores. Um passa colocando as sementes e fechando os buracos das sementes colocadas na terra, e outro passa regando as sementes. Qual dos dois é mais importante? É justamente esse alerta que Paulo está fazendo aos irmãos aqui. Nenhum dos dois é um mais importante do que o outro. Nenhum desses dois trabalhadores, nem as pessoas que estavam observando o trabalho, pensam em rivalidade e disputa, mas justamente o contrário, unidade e cooperação. O que é que nós temos feito para o crescimento do reino? A ideia é essa. Não é se o presbítero André proclama melhor a palavra do que eu, mas é o que eu e ele temos feito juntos.
Não é o irmão que possivelmente pode tocar melhor do que o outro, mas o que é que a gente tem construído para o reino? Não é porque, por exemplo, na sua cabeça o Micria é melhor do que o MPA. Ou esses dois ministérios não têm servido ao Senhor, um com crianças e o outro com adolescentes. O que é que nós temos feito, irmãos, para o reino, para o crescimento, como nós temos proclamado? Por que estarmos preocupados com coisas tão pequenas quando Deus chamou todos nós para servirmos a Ele? É justamente acerca dessa disputa. Não é rivalidade nem disputa. Paulo e Apolo jamais estavam pensando nisso. Na qualidade de servos de Cristo, eles serviam a igreja de Corinto para a glória de Deus. E é interessantíssimo, e a gente perde isso justamente por não conhecer a língua original, de que esse numeral 1 que aparece aqui no versículo 8, ele aparece no gênero neutro no grego. O que é que isso significa? Para indicar que ambas as pessoas pertencem à mesma categoria de obreiros da lavoura de Deus. Essa neutralidade que aparece no grego é justamente para não mostrar a mim e a você que um é melhor do que o outro. Nós somos servos, servimos ao mesmo Deus e não existe um mais importante do que o outro. Os dois servem a Cristo. Um outro alerta feito aqui no versículo 8 é justamente acerca dessa individualidade. E o versículo 8 segue, diz o seguinte: e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Então, lembrando daquela parábola, os que receberam 5 talentos e o que recebeu 2 esforçaram-se e por seu suor e inteligência dobraram essas quantias. Estavam com 10 talentos e com 4 talentos. Porque o Senhor havia confiado, o seu Senhor havia confiado a esses homens que eles podiam servi-lo. E é como se Paulo estivesse chegando a mim e a você dizendo o seguinte: a recompensa, ela é resultado da fidelidade e não daquilo que eu e você fará e se esganará para encontrar um possível resultado. Não é a razão nem o objetivo do esforço do servo. Então, pela pregação do Evangelho, Paulo e Apolo cultivaram os coríntios, a quem Paulo chama de lavoura de Deus. Os coríntios deviam compreender que ministros trabalham na igreja não para si mesmos, mas para o Senhor. E disso segue que os coríntios estavam errados em submeterem-se a homens quando por direito pertencem somente a Deus. Então o Senhor da igreja de Casa Caiada, irmãos, não é o conselho, não é a junta diaconal, não é nenhum líder de ministério. O Senhor da igreja de Casa Caiada é o próprio Cristo. E é justamente esse alerta que o Senhor nos faz aqui. O que é que devemos ser lembrados? Nós que trabalhamos no cultivo, que semeamos a palavra de Deus, nós faremos isso pelo nosso rei e não pelo nosso líder de ministério, por exemplo. E não porque virou uma coisa corriqueira da nossa vida. Se tem uma coisa que quebrou a continuidade dos nossos serviços não pensados, foi justamente essa pandemia. Ela freia essa possível rotina. A gente não fez tal coisa ou não deve fazer por conta da nossa própria causa ou para que o fruto venha a ser nosso. O nosso serviço é justamente para Deus. Em nossos desejos de ver-vos edificados, não fomos impelidos a levar em conta nossas vantagens pessoais, mas pela preocupação de ver em vós uma lavoura e um edifício de Deus, como Paulo conclui aqui no versículo 9. A vida cristã, irmãos, ela é complexa. Das coisas simples do nosso dia a dia. Com aquele pão que você compra e que diz que a validade vai até sexta-feira, mas que com um dia ele mofa. E você fica se perguntando por que mofou. Paulo não acredita que alguém possa viver toda a sua vida como o que é popularmente chamado de cristão carnal. Não existe essa possibilidade, meus irmãos. Paulo está justamente nos chamando aqui para sermos cheios do Espírito,
Não adianta você continuar mentindo para o seu pai, para a sua mãe. Não adianta você estar fazendo negócios espúrios. Não adianta você estar se encostando no erro dos outros e querendo ainda assim, por conta dos seus erros, culpar a outros. Paulo está chegando a mim e a você isso. Isso não é possível. Você não conseguirá caminhar por muito tempo achando que pode fazer o que bem entende. A vida dos crentes tem tempos de progresso e tempos de retrocesso. A gente sabe que a nossa vida cristã tem altos e baixos, mas viver constantemente na baixa não é normal. Os crentes devem continuar a viver de acordo com o Espírito. Esse é o nosso verdadeiro chamado. Deus não nos chamou para sermos crianças carnais. Como a gente bem viu há 2 domingos atrás, esse poder do Evangelho, esse poder da palavra do Evangelho não permite que você vive sob a nossa carnalidade. Cristo nos chama constantemente a sermos servos espirituais. Deus usa seres humanos para estabelecer e para nutrir a igreja. E a nossa contribuição como servos, irmãos, é importantíssima, mas nós precisamos ser seres espirituais.